Olá, pessoal! Boa noite a todos os queridos amigos e amigas da ABC2, para esta aula aberta que nós teremos, tocando, gente, um dos temas que são integrantes do curso de Vida Intelectual, Fundamentos da Vida Intelectual da ABC2. Pessoal, se alguém está aí conosco, pode comentar aí, fazer os comentários. A gente vai estar recolhendo também alguns comentários que surgirem durante a nossa aula, gente, para que a gente possa responder ao fim. Então, gente, o tema da nossa aula aberta de hoje tem a ver, gente, tem relação com o quarto módulo do curso, que é a fé em um mundo fragmentado. Então, eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre este importante tema. Gente, só um minutinho que eu estou utilizando a câmera do computador e eu estou com uma câmera aqui mais potente e eu esqueci de ligá-la, gente. Isso aqui é importante, viu? Por isso que eu vi que a qualidade da imagem estava ruim. Bom, gente, deixa eu só fazer essa, essa transferência aqui de câmera. Ótimo, agora a qualidade vai aumentar. Isso! Então, gente, eu creio que agora melhorou bastante, né, a qualidade aí da câmera. Eu estava na câmera do notebook, esqueci de colocar a webcam aqui. Então, gente, o Arthur está aí com a gente. Joia, Arthur! Muito bom estar com vocês aí participando, gente, dessa aula inaugural. Gente, só um comentário, né, sobre o curso Fundamentos da Vida Intelectual, da BC2. Nós tivemos a alegria de, ano passado, oferecer essa primeira edição do curso. Gente, e assim, os relatórios de avaliação do curso foram, assim, muito animadores, tá? Foi impressionante o tipo de impacto que o curso teve na vida dos alunos. Foi de uma alegria muito grande nós podermos participar desse tipo de fundamentação, gente, de uma mentalidade cristã, ou de práticas, né, virtudes intelectuais cristãs. Então, gente, o curso Fundamentos da Vida Intelectual, ele está muito bem organizado. O Marcelo Cabral, a Vanessa Belmonte fizeram um trabalho muito bom de criar, gente, o que é algo muito inovador, é uma verdadeira comunidade de aprendizagem, né? Então, não é somente o conteúdo de aulas que vão estar lá disponíveis, mas principalmente a pertença e o pertencimento a essa comunidade de aprendizagem para justamente provocar a criação dessas virtudes, desses hábitos, né? De um intelecto que tema ao Senhor, que honre a Deus e que possa, de fato, gente, fazer diferença no nosso contexto. O Kenani também está aí com a gente. Muito bom, Kenani, isso aí. Muito bom ter vocês aqui. Pessoal, então vamos começar, gente, com a nossa temática de hoje. Como eu disse, o tema é a fé em um mundo fragmentado. Deixe eu somente, gente, fazer aqui, compartilhar o meu slide com vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui diretamente. A Ana Luísa, que está aí me dando os toques. Ô, Ana, isso. Então, gente, essa é a temática de hoje. A fé em um mundo fragmentado. Então, gente, hoje é um gostinho daquilo que nós teremos no módulo, tá? Então, quero introduzir essa importante temática sobre como que hoje nós vivemos em um contexto, gente, em que, iniciando-se, tá, pela consciência humana, né? O ser humano hoje tem uma identidade, uma subjetividade muito fragmentada. Ora, gente, isso tem uma correlação e uma relação direta com também as áreas e os arranjos institucionais das sociedades contemporâneas, que também são fragmentados, tá? Cada um tem os seus campos simbólicos próprios, tem as suas formas de organização da vida interna a esses campos. E nós temos também, gente, a fragmentação dos saberes, né? Então, hoje, nós temos essa dificuldade muito grande de conectar os saberes, de fazer pontes entre os saberes. E essa, gente, é uma realidade que cada um de nós enfrenta. E é um pouquinho disso que eu gostaria de abordar nessa aula de hoje. Bom, gente, eu queria começar com o primeiro tópico para a gente entender o porquê que nós vivemos nessa área de fragmentação. E isso, gente, tem a ver com o quê?
Só um minuto, gente. Isso. Ora, gente, tem a ver com um novo período e um novo contexto. Ou seja, quando a Igreja de Cristo, gente, ela surge com a Igreja de Cristo um princípio, gente, que muitos cristãos hoje ignoram ou que não têm muita noção de sua aplicabilidade, que é um princípio, gente, que nós vemos, por exemplo, no livro de Colossenses, que é muito claro, de que a realidade que nós vivemos, a realidade criada por Deus, ela tem um centro integrador. Então, gente, a epístola de Paulo aos Colossenses, ela é muito estratégica para a gente entender como a igreja originou-se nesse tipo de integração da vida, tá? Integração dos saberes, integração da sua forma de servir no contexto da sociedade humana, que é o seguinte, gente. Na igreja em Colossenses, havia já um tipo de tentação para os cristãos de adicionarem à sua fé em Cristo vários tipos de filosofias, de tradições do pensamento humano, que seriam, então, aqueles tipos de orientação para a vida do cristão. Ora, gente, nós não entendemos Colossenses sem entendermos este contexto muito significativo. Por isso, gente, em Colossenses capítulo 3, Paulo fala, né, de que todos os tesouros do saber e da ciência estão em Cristo Jesus. E que, em contrapartida a isso, né, os cristãos eles eram tentados a assumir filosofias de homens, tá? Tradições de pensamentos humanos que não são segundo Cristo, mas segundo os rudimentos do mundo. Ou seja, gente, o que, que nós já temos na igreja já nas suas primícias, tá? Nas suas primeiras décadas de formação? A construção de uma consciência crescente de que todas as coisas e todas as facetas da realidade têm um ponto unificador, tá? Ora, gente, e para os cristãos desde a igreja primitiva, este ponto unificador é Cristo. Então, em Colossenses, no capítulo 1, versículos 15 a 17, gente, nós já temos esse testemunho histórico de como os cristãos eles percebiam a realidade a partir de um centro que conectava todas as coisas. Esse é um ponto muito importante que vai, gente, nos conduzir posteriormente a entender por que, que essa fragmentação contemporânea teve uma origem histórica específica, tá? Mas antes nós vamos começar falando sobre como a igreja tinha esse centro unificador. Então, gente, Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, diz o seguinte: Paulo diz aos crentes em Colossos: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja bem, gente, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Gente, preste atenção no final desse trecho, tá? Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele, e Paulo está se referindo a Jesus Cristo, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Gente, esse final desse trecho, nele tudo subsiste, tá? Em inglês, ele faz muito mais sentido, né? Porque nas traduções para a língua inglesa, está incluso nesse tipo de reflexão claramente o princípio, gente, de que em Cristo Jesus todas as coisas corriam, tá? Ou seja, hold together. Todas as coisas têm a sua coerência, a sua conexão, o seu sentido último em Cristo Jesus. Gente, então um ponto para a gente refletir já inicialmente é que a doutrina apostólica lançou fundamentos bem primitivos, tá? Estão por todo o Novo Testamento, de que a realidade, na sua diversidade, que nós observamos no nosso dia a dia, na nossa experiência concreta, pré-teórica do dia a dia, essa diversidade, gente, ela tem um sentido que unifica todas essas coisas. E esse sentido, gente, é Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo fazia questão de dizer que os cristãos, eles, assim como tinham recebido a Cristo Jesus, eles deviam permanecer nele. Colossenses capítulo 3. Ou seja, radicados nessa fé e evitando, gente, isso é um ponto muito importante, evitando essas filosofias, esses vãos ensinamentos que são segundo os princípios elementares do mundo, tradições de homens. Então, Paulo ele contrapõe
essas filosofias e essas doutrinas com aquele conhecimento que é o tesouro de toda a sabedoria e todo conhecimento que estão em Cristo Jesus. Gente, então este princípio foi fundante para a identidade dos cristãos da igreja primitiva. Ora, gente, Cristo sempre foi esse ponto unificador da vida para o cristão e para a igreja. Então, gente, um exemplo que nós temos muito rico, né, que tem vários registros históricos, é da relação bem primitiva dos cristãos com os poderes políticos, né? Então, hoje, gente, que muitos cristãos estão decepcionados, né, com o envolvimento cristão na política, muitos cristãos falam hoje, né, contemporaneamente, de que o cristão não devia se importar tanto com política, porque política é muito perigoso. Ora, gente, a forma de se envolver com política pode ser, né, debatida e a gente pode entrar nesse, digamos, nesse mérito. Mas um ponto, gente, a história da igreja testifica. Cristãos sempre tiveram uma relação muito específica com a política. E qual relação é essa, gente? Que Cristo Jesus é o sentido último do poder. Ou seja, nenhum poder político poderia arrogar para si aqueles direitos que somente Cristo Jesus tem. Então, gente, um registro histórico muito rico para quem tiver interesse em pesquisar são as cartas de Plínio, que era um procônsul ali na região do Mediterrâneo, que ele enviou para o imperador Trajano. E o que essas cartas revelam? Justamente isso, que Roma tinha um problema e um desafio político. Qual seja, cristãos não aceitavam adorar o imperador junto da figura de Cristo. Ou seja, gente, o problema que o poder político romano tinha com os cristãos não era, gente, preste atenção, não era que os cristãos adoravam a Cristo. Várias religiões eram, digamos, abarcadas pelo poderio estatal romano e elas eram, digamos, subsumidas no império. Então, gente, o problema não era adorar a Cristo. Sabe qual era o problema? É que os cristãos adoravam somente a Cristo. E quando nós passamos de adorar a Cristo para adorar somente a Cristo, nós temos então, gente, uma implicação política latente nessa afirmação de que somente Cristo é o Senhor. Então, Plínio sugere a Trajano que ele faça esse tipo de experimento com aqueles que se diziam cristãos, que era justamente forçar essas pessoas a derramarem vinho e acenderem incenso diante da imagem do imperador. Ou seja, o poder político do Império Romano, ele estava e se repousava na figura do imperador como grande César, como grande Deus do império que deveria ser adorado por todos. Então, gente, um exemplo histórico aqui, simples, que a gente pode recuperar, ele tem implicações muito profundas, tá? Porque dizem respeito a quê? De que os cristãos tinham, desde a origem da igreja, este centro que unificava o sentido da sua vida e da sua existência. Ou seja, uma coisa era você viver com os romanos no Império Romano. Outra coisa era você dividir a sua lealdade. E quanto a isso, gente, os cristãos verdadeiros, e Plínio sugeriu isso, que aqueles que eram verdadeiros cristãos iam se negar a adorar o imperador. E qual era a pena nesse contexto, gente? Era a prisão e, consequentemente, a morte. O que isso revela? Cristo era o princípio que unificava a vida e dava significado para a vida cristã em todas as suas facetas. Ora, gente, os registros históricos, né, eles continuam. Então, por exemplo, em relação às vocações e a relação dos cristãos com o mundo do trabalho, com o mundo do comércio, com o mundo, né, de todos os mercados, então, do Império Romano, nós temos, por exemplo, já no século II, um documento chamado a Didascália, que é quase que uma complementação do Didaquê, que é um dos primeiros, gente, documentos de catequese, como os cristãos eram catequizados para receberem o batismo e para iniciarem a vida cristã. Gente, um detalhe muito interessante que o Didascália revela é que os cristãos tinham uma consciência tão forte de seu pertencimento ao Senhor e de que toda a sua vida tinha somente um Senhor que era Cristo, que aqueles que eram os sacerdotes de então, né, os padres, os bispos, né, ou os presbíteros das igrejas locais, eles eram recomendados, gente, a perscrutarem qual era a origem das ofertas dos cristãos que tinham um trabalho e uma vocação na esfera pública. E o Didascália diz de forma muito interessante o seguinte: os líderes, né, que recebiam as ofertas dos cristãos
são instruídos a ser constantes, com todo cuidado e diligência, para pesquisar a respeito das coisas que são dadas. Os líderes devem então se atentar às ofertas de, veja bem, gente, advogados hipócritas, eram ofertas que não podiam ser recebidas pela igreja cristã, coletores de impostos desonestos, aqueles que alteram pesos ou medem enganosamente, ou estalajadeiros que misturam água no seu vinho. Gente, veja bem o nível de preocupação e o nível de integração da fé com a vida em todas as suas facetas. Nem poderiam os sacerdotes de então, cristãos, aceitar ofertas de pessoas ricas que mantêm os homens trancados na prisão, que era uma prática muito comum no Império Romano, ou maltratam seus escravos, ou comportam-se com crueldade em suas cidades, ou oprimem os pobres. Ora, gente, não importa qual vocação você viva, se você não integrar a sua vida a Cristo, que é esse centro, as suas ofertas não serão aceitas na igreja. Então, gente, esse era o nível de, digamos, integração da vida dos cristãos a partir do surgimento da igreja. Ora, gente, esses testemunhos e esses registros históricos podem ser multiplicados, né, na sua diversidade, mas nós chegamos, gente, até um período muito posterior, que é a época da Reforma Protestante, e o que nós vemos naquele contexto, gente? Também o mesmo princípio. Todas as facetas e diversidade da realidade têm um centro que conecta todas as coisas. Cristo Jesus, tá? Cristo Jesus é aquele para quem foram criadas todas as coisas e em quem foram criadas todas as coisas. Portanto, gente, para um protestante do século XVII, quando você tinha a intenção de perscrutar sobre as regularidades presentes na natureza, aquilo que convencionou se chamar, né, de leis da natureza, o que você estava, na verdade, perscrutando não eram, gente, fenômenos materiais ou fenômenos puramente naturais. Você estava perscrutando o quê? Uma faceta da sabedoria do Criador. Então, olha que testemunho interessante. A revolução científica moderna, né, teve uma instituição como aquela que catalisou todos os movimentos, gente, de várias associações científicas que vieram posteriormente. E nós temos, gente, essa principal instituição foi criada na Inglaterra em 1663, chamada London Royal Society. E olha que interessante, gente. Os fundadores dessa instituição, que tinha como finalidade a aplicação do método de filosofia natural, que é o que veio depois a se chamar ciência empírica, a aplicação desse método tinha duas finalidades específicas: glorificar e adorar o Senhor Deus e promover, gente, a dignidade humana. Olha que interessante. Ou seja, o temor a Cristo e a consciência de que Cristo é o centro integrador da realidade foi aquilo que alavancou todo o zelo desse salto científico, daquilo que veio a ser chamado de Revolução Científica Moderna. Peter Harrison, um historiador das relações entre fé e ciência, ele diz o seguinte sobre o registro original da London Royal Society. Olha que interessante, gente, preste atenção. O registro de 1663 declara que as atividades da sociedade serão devotadas à glória de Deus, o Criador, e ao benefício da raça humana. E ele continua, Peter Harrison, e exigia-se de seus oficiais que fizessem um juramento sobre os santos evangelhos de Deus. Enquanto Thomas Sprat, que foi um dos fundadores e quem escreveu esse estatuto, observou que seus associados não viessem a se miscuir com as coisas divinas ou espirituais, ele notou simultaneamente que essa nova filosofia empírica, científica, que era chamada de filosofia natural, seria vantajosa à religião cristã e que o estudo experimental era de fato uma forma de adoração religiosa. Ora, gente, este primeiro ponto que a gente tem abordado é: para os cristãos de um período pré-moderno e até a época da Reforma Protestante, que foi aí um dos movimentos que ocorreu quase que simultaneamente ao advento do que nós chamamos de modernidade, a vida, gente, tinha um ponto integrador que dava significado e que amarrava os distintos significados da realidade. Então, gente, trabalho, política, ciência,
artes, economia, todas essas facetas da realidade, gente, eles tinham um centro integrador em Deus. E Cristo Jesus como aquele, gente, para quem a criação foi completamente ordenada e para quem a criação aponta e revela. Então, gente, por isso, após também a Reforma Protestante, ainda que os protestantes tivessem e tiveram de fato um tipo de influência na diferenciação das esferas da sociedade, tá? Ou seja, a economia passou a ter uma relativa autonomia, tá, gente? E esse termo relativo é importante. Ou seja, a economia foi aberta de algumas amarras que ela tinha ainda no período medieval por meio de reflexão teológica, gente. Então, se você pesquisar sobre as reflexões de Calvino sobre o pecado da usura e como a economia deveria ser compreendida a partir da teologia bíblica, você vai compreender o quê? Que uma das alavancas da economia nos contextos protestantes foi justamente a reflexão teológica diante do temor de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o que Calvino, por exemplo, percebeu é que o empréstimo a juros, quando ele era feito, não para pessoas que estavam com situação de carência, mas para pessoas que queriam ter acesso a um capital para investirem em certo empreendimento, que este empréstimo a juros, nestes casos, era autorizado. Então, gente, toda a reflexão econômica sobre a usura, né, que era simplesmente os juros em qualquer contexto, foi revisto e aí nós tivemos um grande salto econômico que trouxe, gente, muitos benefícios, tá? Muitos benefícios. É claro que há o seu abuso posterior em uma sociedade que perdeu essa referência em Cristo. Mas essa origem desses processos de áreas da sociedade tendo essa autonomia relativa sendo liderada, que vieram com a reforma protestante, grande parte, gente, da diferenciação social do Ocidente teve relação com a reforma, isso foi algo bom naquele contexto. Um outro exemplo são as artes, né, que também tiveram um campo de relativa autonomia, tá, gente? Porque não é uma autonomia absoluta, que nós vamos ver que isso coopera para a fragmentação, mas, por exemplo, com o novo sistema de patronato de uma classe burguesa mais comerciante, e muitas dessas classes adotaram a reforma protestante, esse patronato, gente, por exemplo, liberou os artistas para retratarem temas da criação que antes eram muito restritos quando o grande patrono das artes era a igreja, né? Então, nos países protestantes, nós temos o empobrecimento da arte nos ambientes de culto, né, que foi a crítica a, digamos, ao excesso estético no momento de culto, porque o foco foi no ensino da palavra, mas no contexto da sociedade, gente, a arte teve um curso muito mais livre, né, e nós tivemos avanços em termos de gêneros de artes visuais, música, enfim, vários testemunhos históricos sobre isso. Ora, gente, então, o que ocorreu nesse contexto? E aqui nós chegamos no ponto crucial da fragmentação. Foi o seguinte, que simultaneamente a esse processo de reforma protestante, nós tínhamos também um outro movimento, né, com origem mais no sul da Europa, que era o Renascimento. Gente, Renascimento e Reforma eles se entrecruzam, tá? Em muitas instâncias. Então, por exemplo, o acesso aos textos originais da Bíblia, eles vieram muito pelos pensadores renascentistas. Então, a Bíblia em alemão de Lutero, ela foi inspirada na tradução grega de Erasmo de Roterdã, que era um humanista cristão, né? Muito mais afeito aos princípios do Renascimento do que necessariamente da Reforma Protestante. Agora, gente, o que ocorreu também nesse período de reformas foram as guerras religiosas. Então, gente, nós temos dois movimentos simultâneos aqui. No sul, nós temos o Renascimento, tá, que começa a se fortalecer, e no norte, nós temos a Reforma Protestante. Então, gente, o sul tinha uma base intelectual muito mais fundamentada nos princípios greco-romanos, tá? Então, as mitologias greco-romanas, né, os princípios da filosofia greco-romanas passaram a ter uma influência muito grande nesse espírito do Renascimento. E no norte, gente, nós tivemos as guerras religiosas que trouxeram muita destruição e morte. Então, gente, um ponto que, digamos, está por trás da origem da modernidade, gente, é essa mistura de fenômenos, tá? Então, nós temos um tipo de cristandade católico-romana que tem o seu domínio e a sua coesão fragmentados. Nós temos no Sul esse tipo de reflexão, que é um tema que vai dar origem, né, principalmente ao que veio a ser o iluminismo, né, que é esse antropocentrismo, né, que nós estudamos muito nas aulas de história, né? A sociedade passa de um teocentrismo para um antropocentrismo, mas tem vários detalhes aí, gente, nessa narrativa, ela não é tão simples.
E no norte, gente, nós temos muita guerra, muita morte e muita violência por causa da religião. Então, gente, aí nós temos essa fronteira do que se chama modernidade, tá? E com a modernidade, gente, vem todo o processo de secularismo e o processo também de fragmentação. Ora, gente, mas algo importante para nós falarmos sobre o processo de fragmentação que a modernidade trouxe, tá? E essa incapacidade de ter um centro unificador, que é o primeiro ponto que eu falei, tá? Que os cristãos tinham. E os cristãos tinham em tal medida, gente, que a vida ela se desdobrava em várias facetas. Então, gente, não havia um empecilho ou impedimento à prática das ciências, à prática das artes, à prática da economia, à prática da política. Não. Só que todas essas dimensões tinham um tipo de conexão com esse centro, né? Que é Cristo. Então, você tinha as igrejas, de onde essa fé procedia, né? O ensino dessa fé, a prática dessa fé, os sacramentos e o contato com a comunidade cristã, e você tinha essas facetas da sociedade que eram desdobramentos, gente, da vida diante de Deus na criação de Deus, tá? Então essa era uma realidade ainda, gente, que nada perfeita, tá? Não vamos nos iludir de que o medievo ou a época da Reforma tinham, digamos, uma fé cristã perfeita, assim como a nossa hoje também está longe de ser perfeita. Então, gente, mas o que existia era de fato um tipo de conexão da realidade, tanto na subjetividade humana, tá, gente? Ou seja, a consciência humana, ela era atravessada, né, por essas crenças básicas sobre uma estrutura de uma realidade criada, e Cristo como aquele que é o seu sentido último, tá? E o seu redentor último, aquele que, digamos, convida a criação para cumprir a sua finalidade nele mesmo, né? Ou seja, a ressurreição de Cristo é a esperança cristã de um novo céu e uma nova terra, totalmente reconfigurados a partir desse centro que nós já vivemos hoje pela fé. A modernidade, gente, perde isso, tá? Então, um dos fenômenos que deu origem à fragmentação moderna, gente, foi a tendência dos modernos de controlar, tá, gente? Eu vou explicar isso. Controlar todo o processo de aquisição de conhecimento. Então, gente, quando a gente vai para a filosofia, tá, ou a epistemologia, que é uma das disciplinas da filosofia, nós temos aí essas grandes figuras, né, modernas que têm a tendência de negar ou de tentar controlar todo aquele conhecimento que surge externo ao homem. Então, gente, essa obsessão por controle epistêmico tem em uma figura, talvez, o seu emblema maior, que é René Descartes, né? Então, quando a gente vai estudar a modernidade e vai estudar a origem do racionalismo, Descartes é um nome muito importante, né? Mas, justamente, gente, Descartes é um dos nomes de todo aquele contexto cultural que via essa necessidade de que, veja bem, gente, principalmente por causa das guerras religiosas, por causa dessa confusão, né, sobre onde está a autoridade última, né, você teve então um tipo de desnorteamento de onde estaria a verdade. Somado a isso, como eu disse, gente, você tem um impulso muito grande antropocêntrico vindo do Renascimento. Então, desde Pico della Mirandola, né, os grandes Giambattista Vico, os grandes mestres do Renascimento, o próprio Leonardo da Vinci, eles tinham essa obsessão por um controle do conhecimento que tivesse o homem como seu centro. Então, gente, na modernidade nós temos isso se tornando quase que oficial, tá? Uma obsessão por controle. Ora, a partir de onde nós conhecemos a realidade? Então, gente, nós temos várias expressões desse tipo de controle, tá? Expressões mais racionalistas, expressões mais empiricistas, mas o que há de se convir é a obsessão pelo controle do conhecimento é, gente, uma grande virada epistêmica, tá? Então aqui nós temos esse motivo religioso da modernidade. Ou seja, o homem, para efetivar a sua liberdade, ele tem que conhecer a realidade em todas as suas facetas. E ele tem que estar no controle desse processo. Então, gente, uma citação aqui de um livro do Stephen Evans, que eu tive até a honra de traduzir para o português e que deve ser lançado em breve aí pela Cultura Cristã, um livraço, gente, em termos de história da filosofia, escrito por um cristão protestante, eu diria que é um dos melhores, viu? Mas enfim. Então, gente, em determinado ponto do livro ele diz exatamente isso que eu estou explicando, né? Que talvez o ponto mais óbvio seja que Descartes, né, que inaugurou esse processo, tenha tornado a epistemologia central à filosofia ocidental moderna.
Para Aristóteles e os gregos, gente, ou seja, os antigos, a filosofia começava com o espanto. E as principais questões filosóficas dizem respeito à natureza da realidade e o que significa para os seres humanos viverem com sabedoria. Então, gente, no curso aí, Fundamentos da Vida Intelectual, vocês vão saber muito sobre a frônesis, né, a sabedoria prática, que é parte também daquilo que os gregos trouxeram. Para Descartes, no entanto, a filosofia começa com a dúvida. Então vejam bem, gente, uma coisa é você começar o processo de reflexão com o espanto, com o reconhecimento de que existe uma realidade maior do que você e que te impacta a partir de fora. Outra coisa, gente, é você começar o processo de conhecimento da realidade por meio da dúvida sistemática. Olha só, a filosofia começa com a dúvida e as perguntas sobre o que podemos saber e o que podemos racionalmente acreditar são centrais para a filosofia. Acima de tudo, Descartes inicia uma preocupação com o método, uma busca de alguma maneira de alcançar a verdade que levará à certeza. Então, gente, obsessão pelo controle epistêmico e a crença de que nós podemos chegar, por meio desse controle, à certeza das coisas. Os sucessores de Descartes têm concepções bem diferentes sobre qual é o método adequado para se obter a verdade, mas praticamente todos eles se preocupam com essa questão de maneira central. Gente, isso é muito importante, tá? Porque o que ocorre a partir desse momento, gente, é que nós podemos incluir de Montaigne, né, com seu ceticismo, a Immanuel Kant, né, com a sua tentativa de uma crítica da razão pura, passando por David Hume, né, a sua tentativa de um empiricismo que venha controlar todo o conhecimento que nos chega pelos sentidos, por John Locke também, né, com seu empiricismo aí que menos crítico do que Hume, mas que também tem nos sentidos esse controle quase absoluto do que nós podemos conhecer. E o que ocorre, gente, e é muito importante nesse momento a gente compreender isso, é o seguinte: na tentativa de controlar o conhecimento, o que existe, o que ocorre na modernidade é o seguinte: é que você tem uma multiplicação de distintas teorias sobre como esse conhecimento é atingido. E outra coisa, gente, há uma convicção inicial com a modernidade de que a razão humana, né, ou a ciência seriam métodos universais e que, portanto, gente, poderiam captar a verdade em todas as facetas da realidade, em qualquer contexto em que a mente humana ou a ciência fossem aplicados. Então você tem uma convicção de controle epistêmico e uma convicção, gente, de universalidade. Olha só, gente, uma convicção de que existe um ponto de integração de todas as coisas que seria, gente, inferido a partir de quê? Da luz natural da razão humana. Então, gente, isso algo disso também vem dos gregos, tá? Mas há uma modificação na modernidade, porque pelo menos nos gregos, gente, havia essa convicção de que essa luz natural ela é derivada de uma metafísica ou de uma realidade que transcende o homem. Na modernidade, gente, isso tem um giro, tá? Um giro para a subjetividade, ou seja, essa luz natural, de alguma forma, está implantada no homem e internamente ao homem, você poderia controlar esses processos para conhecer a realidade, tá? O Guilherme trata esse giro aí como um giro narcísico, né? Quando o homem passa a ter ele mesmo como referencial último para todas as coisas. Ora, gente, o que acontece? Existe com este processo moderno de controle epistêmico, né, de abandonar Cristo, tá, gente? Isso é muito importante. Abandonar a fé, abandonar a revelação de Deus, seja pelas escrituras, gente, seja pelo magistério da igreja, tá? Então aqui a gente pode incluir tanto a reforma protestante quanto a tradição católica romana. O que há na modernidade é uma ruptura com qualquer tipo de abertura a um tipo de crença anterior ao conhecimento humano. Então, gente, a obsessão é o ser humano tem que estar no controle de todo o processo de conhecimento, tá? Então, gente, essa promessa, ela foi cumprida de que haveria universalidade, integração, de que haveria um tipo de progresso, de unificação de todas as coisas? Gente, a resposta, tá? É um redundante não. Esta promessa dos modernos, ela nunca se cumpriu. Gente, isso é tão interessante hoje que várias teorias contemporâneas de historiadores que estudam o iluminismo, eles dizem o seguinte, que na verdade, gente, não houve um iluminismo. Houveram vários iluminismos. Ou seja,
Cada centro de reflexão em distintos contextos da Europa partiam de pontos distintos. Agora, gente, pensem comigo. Qual era o projeto comum de todos eles? Ora, gente, era policiar a crença cristã. Ou seja, era o chamado mito da neutralidade do pensamento teórico. E aí, gente, nós temos uma das fronteiras, né, bem espessas que foram estabelecidas pelo secularismo. Ou seja, não havia concordância entre essas diversas escolas filosóficas, mas todas elas concordavam em quê? Que o homem deveria ser o centro e aquele que controla todo o processo de conhecimento da realidade. Então, gente, o secularismo tem esse projeto comum, né? O John Milbank, no livro dele, Teologia e Teoria Social, ele denomina isso justamente com as palavras, seria o policiamento do sagrado. Ou seja, uma tentativa de realmente expulsar a convicção cristã, que era esse pano de fundo de onde surgiu principalmente a Europa moderna, de policiar a fé cristã, principalmente gente, das decisões de todas aquelas áreas da vida que não tinham relação com a piedade religiosa e com a vida interna da igreja e da vida da subjetividade humana. Então, gente, foram estabelecidas essas supostas fronteiras, né? E aí, gente, surgem várias fronteiras entre público e privado, ou seja, no público você pode, no privado você pode praticar a sua fé, você tem seus valores subjetivos, mas na esfera pública, não. A esfera pública é laica, a esfera pública ela é racional, ela deve obedecer os ditames da razão, os ditames da ciência. Você tem também, gente, uma fronteira muito bem estabelecida, que é a fronteira entre os fatos e os valores. Ou seja, valores têm a ver com fé e fatos têm a ver com racionalidade, com ciência. Bom, gente, o que nós temos então a partir desse momento é que essas diversas escolas, elas não entram num acordo sobre o que é a realidade, tá? E sobre como conectar as coisas. E aqui, gente, eu tenho um testemunho muito importante que é de Max Weber, que é um sociólogo aí do virado do século XIX para o XX, mas que detectou, gente, muito claramente isso. E nas palavras do Weber, gente, a gente chega a essa conclusão sobre a fragmentação moderna. E ele diz o seguinte, em um artigo dele muito influente, tá, gente, que é A Ciência como Vocação. Ele tem dois artigos sobre áreas distintas, onde ele trata de formas distintas os seus campos. Política como vocação e ciência como vocação. E Weber, gente, ele é muito astuto e percebe o que está ocorrendo. Ou seja, ele concorda com Nietzsche, né, em muitos sentidos ele é um seguidor de Nietzsche, de que com a morte de Deus, o que nós temos, gente, é um desencantamento do mundo, mas não é, gente, veja bem, não é um tipo de racionalidade neutra que ocupa o lugar de Deus, mas são as antigas religiões. Ou seja, ele chama isso de um verdadeiro politeísmo das esferas ou politeísmo de valores. Traduzido nas palavras do próprio Weber, gente, ele diz o seguinte: por fim, é da sabedoria cotidiana, virado do século XIX para o XX, tá? Que algo pode ser verdadeiro, embora não seja nem belo, nem sagrado, nem bom. E ele continua. Mas estes são apenas os casos mais elementares da luta que entre si, prestem atenção, gente, travam os deuses dos ordenamentos e valores singulares. Os deuses. Como será possível para entender decidir cientificamente entre o valor da cultura francesa e o da alemã é coisa que não enxergo. Ou seja, gente, os campos da vida e as distinções entre as culturas são incomensuráveis. Não há como você cruzar essas fronteiras. E ele continua. Também aqui, diferentes deuses lutam entre si e para sempre. Acontece, embora em outro sentido, o mesmo que ocorria no mundo antigo, quando ainda não se tinha desencantado dos seus deuses e demônios. Olha que interessante, gente. Tal como os gregos ofereciam sacrifícios, umas vezes a Afrodite, outras a Apolo e, sobretudo, aos deuses da sua cidade, assim acontece ainda hoje. Embora o culto se tenha desmistificado e careça da plástica mítica, mas intimamente verdadeira daquela conduta. E ele conclui: sobre estes deuses e a sua eterna luta decide o destino. Não der certo uma ciência. Apenas se pode compreender o que seja o divino para uma e outra ordem ou numa
e noutra ordem. Ora, gente, para traduzir isso que o Weber diz aqui para nós, a gente pode dizer o seguinte: a modernidade, ao excluir do horizonte humano aquele centro de integração que transcendia a diversidade da realidade criada, o que ela gera? Ela não gera, gente, uma capacidade de universalizar os saberes, mas ela gera, na verdade, uma fragmentação. Primeiro, da consciência humana, que já não tem esse ponto integrador de toda a realidade. Depois, gente, a fragmentação dos próprios saberes que organizam esses campos distintos. Então, nós temos a economia caminhando por um tipo de descolamento daquele princípio, né, de orientação teológica protestante. Nós temos as artes, né, por outro lado, se descolando também de toda aquela conexão que havia, gente, com uma concepção de realidade profundamente significativa. Então, gente, veja bem, o naturalismo e movimentos, né, das artes que começam a emergir após esse contexto, eles vão perdendo crescentemente a capacidade, gente, de unificar particulares e universais. Então você tinha sempre nas artes um tipo de anseio de você retratar o particular, de você imitar as coisas da natureza, né, a ideia de mimesis na arte, mas você transfigurar para uma ideia de um ideal de beleza elevado, transfigurar o particular, gente, por aquilo que unifica todas as coisas e que no contexto da arte sempre foi chamado de belo. Então você passa, gente, com principalmente a arte moderna e a sua evolução para a arte contemporânea, você passa a perder qualquer tipo de relação dos particulares com qualquer concepção de universal. Então todo ideal, ou até mesmo conceito de beleza, se esvai pelo ar. Ora, gente, no campo das artes, isso gera, né, muito daquilo que é a arte contemporânea, que é uma arte que se refere principalmente aos particulares, né? A uma arte que se torna, via de regra, um instrumento, gente, para a afirmação de políticas de identidade. Por isso, a dificuldade em compreender a arte contemporânea. Por quê? Porque ela é uma arte que, de fato, abandonou aquela tarefa humana e que era presente também nos cristãos de vislumbrarem os particulares, as facetas da vida, a partir, gente, de um centro integrador. É claro, gente, que a gente pode questionar a visão de beleza clássica grega, ou beleza como simetria. Os cristãos, via de regra, percorreram outro caminho, né, de beleza como a graça de Deus que se manifesta em um mundo caído e um mundo fraturado. Rembrandt, Vermeer e outros são exemplos dessa visão de que muitos têm chamado broken beauty. Ora, gente, nas ciências também, lembram-se, aquele fundamento da Sociedade Real Britânica, ele foi perdido. Ou seja, a ciência passou cada vez mais a se tornar, gente, pensem nisso, um instrumento de imposição da secularização. Ou seja, há uma tentativa de tornar a ciência mais do que somente um instrumento para conhecer a realidade criada por Deus, principalmente as suas facetas materiais, e a ciência, a gente passa a ser considerado, então, um tipo de panaceia que vai explicar todos os mistérios da realidade. O nome que tem se dado a isso é de cientificismo. Ora, gente, isso e essa fragmentação crescente, ela tem gerado, então, na nossa vida contemporânea, né, a gente está chegando já no limite do nosso horário, uma fragmentação, gente, da nossa própria identidade. Então, Charles Taylor, que é um dos autores que eu trabalho no módulo 4, ele, no livro dele, As Fontes do Self, ele diz que gente, é inegável que o ser humano precisa, gente, de uma fonte estruturante da sua identidade. E essa fonte estruturante da identidade, ela precisa de um tipo de compartilhamento social de crenças e narrativas. Ou seja, quando essas crenças e narrativas vão se perdendo e vão sendo afirmadas como ausentes, gente, ou seja, essas crenças que unificam o nosso sentido de identidade, o que nós temos então, gente, é um self também muito fragmentado. Ora, gente, as tensões hoje entre as áreas dos saberes, ciências exatas e ciências humanas, de um lado o cientificismo, né, levantando sua cabeça de formas muito agressivas, em autores como Richard Dawkins, Daniel Dennett, e dentre outros vários. E por outro lado, nas humanas, gente, a gente percebe um historicismo muito forte, o que tem gerado aí ideologias de gênero, políticas de identidade, onde a experiência particular é absolutizada ao ponto que já você não tem uma capacidade de um diálogo, né, entre aquilo que é diferente. Ou você não tem mais o conceito de logos, um princípio que unifica aquilo que é distinto.
Ora, gente, para o cristão contemporâneo, isso traz vários desafios. A espiritualidade cristã, ela tem sido, via de regra, destituída de uma capacidade de integrar todas as coisas. Muitas vezes, gente, o cristão, no momento de culto e adoração, ele tem quase que uma experiência de desconexão daquilo que é a realidade. Então, gente, esse momento litúrgico muito típico de cristãos, né, para você esquecer tudo aquilo que ficou lá fora. Como assim, gente? Como assim esquecer tudo aquilo que ficou lá fora? Se Cristo é o Senhor de todas as coisas, o cristão, gente, é o primeiro que não pode ter uma vida fragmentada. Ora, gente, isso tem trazido desafios para a espiritualidade cristã, para a vida vocacional cristã e desafios, gente, principalmente para uma mente minimamente cristã. Um historiador norte-americano chamado Mark Knowles escreveu um livro que teve muito impacto há cerca de 2 décadas, chamado O Escândalo da Mente Evangélica. E a tese básica do livro dele é a seguinte, gente. Qual é o escândalo da mente evangélica? O escândalo da mente evangélica é que não existe mais uma mente evangélica. Ou seja, cristãos embarcaram nesse processo de fragmentação que a modernidade originou. O desafio que nós temos então, gente, é tentar recuperar um tipo de integração que dê de novo significado, principalmente para os cristãos, na realidade criada por Deus. Rodolfo, a gente vai ter que voltar então naquilo que os pré-modernos criam? Gente, não, tá? De fato, voltar na história não é possível. Mas eu gostaria de voltar a compartilhar o slide com vocês, gente, para a gente finalizar. O que nós temos como desafio, e de fato eu creio que é muito possível os cristãos recuperarem parte disso, gente, é recuperar a sua capacidade de integrar as coisas. Ora, gente, exemplo do passado nós temos, né? A igreja, antes do advento da modernidade, ela, gente, tanto na sua experiência de igreja primitiva, a igreja, gente, na cristandade católica romana, na época medieval, e também, gente, a igreja na época da Reforma Protestante, claro que de formas distintas, mas um princípio era, digamos, um consenso entre os cristãos. Cristo e Deus em Cristo Jesus, em última instância, é o ponto de integração último de toda a realidade. Ora, gente, o que nós podemos fazer diante de todo esse processo de fragmentação com esses vários desdobramentos que eu trouxe, né? Fragmentação dos saberes, fragmentação, gente, das instituições sociais e a igreja inclusa, ou seja, a igreja com a sua incapacidade de se conectar com as realidades de outras instituições da sociedade, a fragmentação, gente, na consciência do próprio cristão, ou seja, muitos cristãos que não conseguem ter uma só mente e um só centro organizador. Então, essa incapacidade, ela é uma experiência de muitos cristãos no dia hoje, nos dias de hoje. E aí, gente, relembrando uma frase que o Abraham Kuyper disse por volta de 1888, quando ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã, qual era o maior desafio daquela universidade, gente? E o próprio projeto do Kuyper, que ele ajudou a inaugurar e ajudou, gente, a articular, que é justamente um projeto de reintegração. E ele disse, gente, em uma palestra chamada Soberania das Esferas, ele disse o seguinte: nenhum espaço de nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante. Ou seja, gente, nossa consciência e nossa vida mental tem que ser uma só. E a segunda parte é mais conhecida, tá? Ou seja, o cristão tem que ser um na sua mente, no seu coração. E a segunda parte diz o seguinte: e nenhum só centímetro quadrado em todos os domínios da existência, e não há um só centímetro quadrado em todos os domínios da existência sobre o qual Cristo, Senhor de tudo, não clame, é meu. Ou seja, o que que unifica todos esses sentidos na própria consciência humana? Gente, o senhorio de Cristo. Cristo como Senhor cósmico. Então, gente, recuperar o sentido do senhorio de Cristo é um desafio para os cristãos hoje. Um dos articuladores dessa proposta, gente, foi um antecessor de Kuyper, que é James Orr. Eu vou ler somente uma citação dele para a gente concluir com áreas que são fundamentais para a gente recuperar a capacidade de integração e que são, gente, aí vem todo o enigma e o mistério da aula, que vão ser tratados exaustivamente, né, ou pelo menos de forma concreta,
no módulo 4 do curso Fundamentos da Vida Intelectual. O James Orr diz o seguinte: a oposição que o cristianismo enfrenta, isso ele está falando final do século XIX, mas é uma realidade de hoje, não está mais confinada a doutrinas especiais ou a pontos de suposto conflito com as ciências naturais, mas se estende à maneira total de se conceber o mundo. Percebam, gente, a integração de tudo. E do lugar do homem neste, a forma de conceber o sistema inteiro das coisas, natural e moral, do qual formamos uma parte. Não é mais uma oposição de detalhes, mas de princípio. Ou seja, gente, se o cristão não recuperar sua capacidade de integrar a fé com o todo, ele está fadado, gente, a perecer na fragmentação moderna barra pós-moderna. E aqui, gente, a pós-modernidade, nesse sentido de leitura, é somente uma conclusão lógico-histórica dessa fragmentação que origina-se já com a modernidade. Por isso, eu acho que mais correto é chamar a pós-modernidade de hipermodernidade. Essa circunstância necessita uma extensão similar da linha de defesa. É a visão cristã das coisas em geral que é atacada. Ou seja, a narrativa cristã é a concepção do total do cristão que está sendo atacado, da igreja que está sendo atacada. E é por meio de uma exposição e vindicação da visão cristã das coisas como um todo que o ataque pode ser exitosamente contido. Ora, gente, James Orr inspirou, dentre outros cristãos, o próprio Abraham Kuyper, que articularam o conceito de uma visão cristã das coisas. Gente, dentro dessa tradição e de várias tradições que têm recuperado essa tarefa de integração da fé cristã, quais são os desafios que nós temos hoje para concluir, tá, gente? E aqui eu vou concluir mais apontando caminhos que a gente vai explorar mais no curso do que, na verdade, abordando de forma exaustiva cada um deles. Primeiro, gente, enfrentamos a fragmentação recuperando criticamente uma fé que incorpore o elemento integrador em Cristo. Ou seja, gente, se nós não recuperarmos uma concepção da totalidade das coisas, ou seja, se a gente não recuperar uma relação com os particulares, a partir, gente, desse ponto integrador que nos é revelado, tá, gente? Nós recebemos isso pela fé. Por isso Paulo fala que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão onde? Em Cristo Jesus. E nós recebemos isso, gente, por revelação. Isso é uma dádiva dada a nós. E aqui, gente, uma integração muito forte com o módulo do Igor sobre a sabedoria cristã. Recuperar uma concepção de Cristo como Senhor de todas as coisas. Aqui, gente, no contexto do módulo, a gente explora toda a tradição de cosmovisão cristã, as críticas contemporâneas, tá, gente, a essa tradição. Então, autores, gente, como Alasdair MacIntyre, próprio Charles Taylor, James K. Smith, James Davison Hunter, Andy Crouch e o próprio Kuyper e Doivert são abordados, ou seja, nós vamos repensar essa grande tradição que, originando-se no século XIX, tenta recolocar Cristo como Senhor de todas as coisas. O próprio Francis Schaeffer é uma das expressões disso, né, mais populares, mas recuperar de forma crítica, gente, essa fé que considera Cristo, de novo, aquele por meio de quem, em quem e para quem foram criadas todas as coisas. O segundo ponto, gente, recuperar nesse sentido de um mundo fragmentado a capacidade de integração da fé com a ciência. Então, gente, minha proposta nesse sentido aí é nós refletirmos de novo sobre como a fé cristã se relaciona com a ciência nas suas bases, os modos de integração e reflexão sobre esses modos, como, gente, a revolução científica moderna foi inspirada por princípios cristãos e o que a gente pode fazer para recuperar essa capacidade de diálogo da fé com a ciência hoje. E eu vou mostrar vários modelos e exemplos de pessoas que têm feito isso tanto nas ciências naturais quanto nas ciências humanas. O terceiro ponto que nós precisamos, gente, como cristãos e igreja, recuperar a capacidade de integração da fé com a imaginação e as artes. Então, gente, como a igreja lidou, tá, com essas representações daquilo que é belo? Como que na época medieval isso era concebido? Como que na Reforma Protestante os cristãos viam a relação das artes, das, digamos, das particularidades da vida com toda a relação com a fé? Como, gente, a arte moderna e contemporânea interpretam essa relação dos particulares com os universais e como os cristãos devem dialogar com estes contextos. Então, gente, Hans Huckmacher, John Walford, C.S. Lewis, J.R. Tolkien
eu trago nessa parte do módulo uma reflexão muito forte, gente, muito importante sobre a imaginação cristã por meio da literatura. Então eu uso tanto C.S. Lewis quanto Tolkien na teoria dele sobre fantasia e imaginação, e é uma tentativa de recuperar as artes a partir da fé cristã. Ora, gente, e nós terminamos, gente, com o quê? Uma necessidade de articular uma crítica ao secularismo. Lembra-se do que falei, gente? Por trás de toda a diversidade do projeto moderno, havia um consenso. É parecido, gente, com a estratégia LGBTQ, né? Que é o quê? É a união de várias frentes que geralmente estão em desacordo contra uma visão mais preponderante ou que é mais assentada na sociedade. Já há uma crítica muito interessante que, após o movimento LGBTQ conseguir muitas das suas conquistas sociais, esses grupos, gente, ou seja, os trans, os homossexuais, as lésbicas, eles simplesmente vão se fragmentando de novo. Então, gente, essa é uma analogia daquilo que ocorreu na modernidade. O secularismo, gente, é o projeto de consenso da modernidade de policiar a fé na esfera pública. Então, gente, urge nós termos uma crítica ao secularismo. Então, gente, essas quatro frentes aí são frentes importantes para nós respondermos à fragmentação moderna. Ora, gente, já é, como eu disse, um apontamento de caminhos possíveis, mas fica aqui, gente, o convite para, no curso Fundamentos da Vida Intelectual, a gente destrinchar essas quatro frentes, tá? Recuperar o sentido do senhorio de Cristo, tá? E como que as tradições, a partir do século XIX, têm feito isso. Recuperar o sentido de relação da fé com a ciência, recuperar o sentido da relação da fé com as artes e recuperar, gente, e articular uma crítica do secularismo. E aqui, principalmente, gente, eu uso Charles Taylor, eu uso Hermann Doiver e Peter Berger como nossos grandes auxiliares numa crítica do secularismo contemporâneo. Pessoal, passei um pouquinho do tempo, a Ana Luísa está aí fazendo a mediação. Ô, Ana Luísa, dá para um tempinho para perguntas? Ou a gente esgotou todo o tempo que nós tínhamos? Gente, ela já deu a resposta aqui colocando uma pergunta, né? Então, gente, eu vou ler aqui algumas perguntas, só para a gente não deixar passar essa oportunidade. A igreja não se torna fragmento quando se isola de tudo que é secular e aceita como reverente a Deus somente o que é considerado gospel? Paulo, totalmente, tá? Totalmente. O ponto é, gente, nós somos seres culturais, tá? E cultura, num certo sentido, é meio que o ar que nós respiramos, né? Deus nos criou como seres culturais. Então, gente, quando a igreja passa a absorver esse gás tóxico, né, uma metáfora da cultura, com toda a fragmentação que ela tem, a igreja, gente, ela está o quê? Contribuindo para a fragmentação. Então, gente, quando o cristão diz que de fato o reino de Deus não se relaciona com as coisas da cultura ou com a vida na criação, a gente só está o quê? Reforçando essa narrativa, gente, que tem uma origem histórica muito específica e que não reflete a sabedoria cristã das eras, tá? A sabedoria cristã de todos os tempos nunca teve essa base e nunca concordou com isso. Então, sim, Paula, a igreja se torna fragmento, fragmentadora, colabora com isso e acaba fortalecendo essas categorias e essas rupturas. Então, eu concordo totalmente que isso deve ser é, superado. Edielson Mendes, Edgar Morin chama atenção para essa fragmentação dos saberes. Totalmente, Edielson. Edgar Morin, ele é um dos proponentes de toda esse projeto, né, de transdisciplinariedade, né, de interdisciplinariedade. E eu creio que os cristãos, gente, devem favorecer esses esforços, mas, de novo, gente, eu creio que há um limite em Edgar Morin por ele não pressupor no seu projeto que há necessidade de um centro integrador que seja transcendente à diversidade criada. Ou seja, gente, sem o retorno à metafísica, tá? Ou seja, sem o retorno à fé em Cristo, nesse sentido, porque até a metafísica grega era limitada, mas se nós não tivermos, gente, um centro integrador que transcenda a própria particularidade das coisas, muito dificilmente essa integração é possível. Mas, gente, é óbvio, né? Ken Wilber, né, que visa uma espiritualidade integral, Edgar Morin e todo o conceito de reunificação dos saberes, todas são vozes, digamos, que clamam no deserto, né? Então a gente tem que ouvir essas vozes e
responder o que elas estão clamando, que são fatos, são realidades. Obrigado, Edielso, pela pergunta e o comentário. Pessoal, são 8h31, gente. A proposta é que nós tivéssemos uma aula aí de 45 minutos com 15 minutos de pergunta. A Ana Luísa colocou aqui já 10 minutos, não, alguns minutos ela colocou perguntas, né, para enviar por aqui. Gente, se não há mais perguntas, surgiu uma pergunta aqui do Vitor Mas. Então, gente, pronto, projetada. Até que ponto é válida a ideia do Peter Berger de relativizar os relativizadores utilizando a sociologia do conhecimento como base? Ô, Vitor, em relação ao Peter Berger, eu sou ambivalente, tá? Porque, por um lado, eu acho que a crítica dele ao secularismo é extremamente relevante, ela é muito, digamos, bem fundamentada, né? Então, quando ele fala da dessecularização do mundo, foi um processo que ele mesmo passou, acho que é extremamente relevante para a sociologia, mas a proposta dele de construção social do conhecimento, eu acho que, digamos, ela também peca, tá? E claro, é uma discussão muito ampla, tá? Mas ela também peca por reduzir a realidade a um dos seus aspectos, tá? Que seria o aspecto social. Então, é óbvio que todo o nosso conhecimento participa de um elemento social, assim como participa de um elemento histórico, assim como participa de um elemento linguístico. Todo conhecimento é mediado pela linguagem, mas lembre-se disso. Se nós não tivermos o ponto integrador que transcende e unifica os particulares, a gente, mesmo tentando responder à fragmentação, a gente pode estar colaborando com isso. Então, eu diria que a sociologia de Peter Berger, principalmente a proposta dele de construção social da realidade, né, que não é só do conhecimento, é da realidade, eu creio que é, de novo, você, digamos, propor um remédio que acaba fortalecendo a doença. Então, gente, o meu uso de Peter Berger é muito mais no sentido de fazer uma avaliação do secularismo do que, de fato, de dar uma resposta concreta. Mas muito obrigado pela pergunta, Vitor. Eu uso o Peter Berger lá no curso, tá? Bom, gente, eu falei muito, né, gente, nessa aula, mas a proposta é realmente a gente dar um gostinho, introduzir uma questão, tá, gente? E, de novo, gente, esses 4 caminhos que eu creio que devem ser recuperados pela igreja e por todo cristão, principalmente naquilo que diz respeito à nossa vida intelectual, são caminhos, gente, que você pode encontrar por aí vários tipos de propostas, né? O que eu fiz no curso, gente, Fundamentos da Vida Intelectual, é realmente imergir em cada um deles, né? Recuperar o sentido de senhorio de Cristo. Então, a gente faz uma análise ampla do contexto de cosmovisão cristã, as críticas ao movimento de cosmovisão, que são muito relevantes, esse amadurecimento intelectual do contexto cristão contemporâneo, recuperar, gente, capacidade de diálogo de fé com a ciência, a BC2, uma das expressões concretas de como fazer isso, recuperar a capacidade de integrar fé, imaginação e artes, é algo que eu tenho trabalhado já há alguns anos, né? Eu trago muitos insights aí para essa parte do módulo. E finalizando, gente, essa crítica do secularismo, tá? Porque, de novo, ainda que o secularismo, gente, seja uma cortina de fumaça para vários projetos distintos de tentativa de controle epistêmico, que tem origem lá em Descartes, né, que só vão se fragmentando, o próprio Charles Taylor, gente, chama isso de efeito nova, né? Ou seja, quando a fé cristã tradicional ela é suprimida pela modernidade, o secularismo, ela gera tipo uma explosão de energia, né, que gera essa multiplicidade de opções. E o Taylor cria essa metáfora riquíssima, o efeito nova. E o efeito nova é justamente que as opções hoje para o indivíduo contemporâneo, principalmente do Ocidente, né, que ele chama de Ocidente do Atlântico Norte, elas são múltiplas. Então, mas o que unifica todas essas distintas respostas é o secularismo como essa teoria que tenta policiar a crença na esfera pública. Olha, se nós queremos integração, a gente tem que superar essa crítica secularista tradicional. Pessoal, não havendo perguntas, gente, fica o meu convite. Gente, o curso está muito bom. Foi uma honra, e é uma honra participar do curso Fundamentos da Vida Intelectual. Gente, o Guilherme de Carvalho, Igor Miguel, Marcelo Cabral, muita gente boa.
para justamente dar para o cristão essa capacidade de recuperar essa, é, essa virtude de pensar a partir de Cristo, a partir da fé. Gente, não sei se dá aí, tem mais um comentário aqui que a Paula colocou. Você indica algum livro para pesquisar sobre a relação da imaginação, artes e fé cristã? Eu já assisti os seus vídeos disponíveis no YouTube. Ô, Paula, olha, em inglês eu teria muitos livros, tá? Um livro, assim, fundante é o Voicing Creation's Praise, tá? Ou Vocalizando os Louvores da Criação, do Jeremy Bagby. É um livro que saiu pela Universidade de Cambridge Press. É um livro clássico que traz uma teoria de imaginação, arte, integração fundamental. Ora, na área da literatura, né, Um Experimento na Crítica Literária, do C.S. Lewis, é um livro, pouca gente conhece o C.S. Lewis, mas um livro muito importante, tá? Que ele traz a teoria dele é, sobre o que compreende a literatura, né, e qual que é o papel da literatura na vida humana. Tem toda uma teoria da imaginação, né, a questão do poema e do logos. Então, Um Experimento em Crítica Literária é um livro importante também. Bom, gente, o Paulo está falando aqui que Deus abençoe ABC2, todos os seus professores. Gente, muito obrigado. Aqueles que eu não conheci pessoalmente, eu não tive a oportunidade de conhecer pelos cursos aí, que a gente possa se encontrar no curso, segunda edição do Fundamentos da Vida Intelectual, que realmente Deus possa possibilitar vocês a participarem do curso e nós formarmos aí uma comunidade, gente, responsável e madura para integrar fé e vida. Tá joia? Gente, eu vou ficando por aqui, passamos um pouquinho do horário. Deus abençoe a todos, gente. A Paula agradeceu, obrigado, Rodolfo. Paula, lembra lá de Jeremy Bagby. Eu considero um dos melhores livros de introdução para a integração de fé, artes e imaginação. Voicing Creation's Praise. Então, gente, até a próxima. Espero que nós nos vejamos no curso aí. Deus abençoe a todos.